Olá, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Larissa. Nesse vídeo faremos as correções das atividades dessa semana, 5 a 9 de outubro. Então, vamos pegar os livros didáticos para iniciar as correções. Vamos pegar primeiro o livro de língua portuguesa, iniciar na página 140 do livro, onde aprendemos um gênero textual, que é o conto popular, ou seja, são histórias narrativas que contêm personagens e é passado de geração em geração, por isso conto popular. Nessa parte eu dei uma breve explicações para vocês sobre essa história, o sapo com medo d'água, e deixei que vocês lessem sozinhos aí na casa de vocês. Próxima página 141, inicia essas interpretações de texto. Na atividade 1 fala que o texto começa com a frase "o sapo é esperto". Depois pergunta se ele é esperto, qual é a esperteza, qual foi a esperteza do sapo. Então, nossa resposta correta, claro, conseguir enganar os meninos para jogarem no lugar onde ele queria, que era a lagoa, tá bom? Na atividade 2, pede para reler a história e pintar no texto. As falas dos meninos, tá bom? Dos personagens meninos de amarelo e a fala do sapo de verde. Voltando na página anterior, na página 140, temos aqui M representando de meninos, S representando de sapo. Então, vocês dão a pausa no vídeo e vê onde está M, tem que estar amarelo, onde está S, tem que estar pintado de verde. Na atividade 3, pede para pintar as falas do narrador, que é aquele que conta a história. Temos aqui 6 frases, tá bom? Então, na primeira parte, as duas últimas frases pertencem ao narrador. Na segunda parte, as duas últimas frases também pertencem ao narrador, então corrija o de vocês. Depois temos aqui a questão 4, quem são os personagens dessa história? Então, temos o homem, o sapo e os meninos. Vamos seguir para a próxima página. Na página 142, temos a continuação da interpretação de texto. Na atividade 5, pede para reler apenas o primeiro parágrafo da história, o sapo com medo d'água. Aqui fala que nele uma expressão indica que a história aconteceu há um tempo, que não pode ser determinado. Aquele tempo que eu sempre falo para vocês, que é o tempo indeterminado. E como que essa história inicia? Qual é o tempo? Uma vez, tá bom? Atividade 6. O que um homem fez com o sapo? Resposta correta. O homem agarrou o sapo e levou para os filhos brincarem. Atividade 7 pede para reler essa frase, onde tem duas palavras destacadas, judiaram e se fartaram. E pede para vocês escreverem sinônimos, palavras semelhantes, sobre o que significa essas duas expressões. Então, a sugestão de resposta aqui, que o livro colocou, de judiaram, maltrataram, e de se fartaram, enjoaram ou se cansaram. Depois temos a atividade 8, que pede para ligar o que os meninos usariam contra o sapo a cada argumento que o sapo usou para se salvar. Então, dá uma pausa no vídeo para ver se vocês ligaram corretamente cada elemento de maldade dos meninos para cada motivo que o sapo usou para se safar dessas maldades. Depois temos atividade 9, que pergunta para vocês se vocês acham certo ou não o que o sapo, que os meninos estavam fazendo com o sapo, Então, é claro que não é uma atitude correta, é uma atitude errada. Por quê? Porque não é correto maltratar nenhum tipo de animal, não é correta essa atitude. Na atividade 10, pede para vocês copiar uma frase do texto que mostra que o sapo estava fingindo para os meninos, ou seja, fingir, mentir, dizer algo que não é. Então, temos aqui uma possibilidade do texto. E o sapo ficou triste e começou a pedir com voz de choro. Pedir para quê? Vocês lembram? Para que não jogassem no rio. Claro que eles estavam fingindo porque era justamente o que ele queria. Agora, vamos para a página 143, onde termina a nossa interpretação. Temos aqui a atividade 11. Pede para vocês reler o finalzinho da história, que fala assim: por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos, é o sapo com medo d'água, porque o sapo gosta de água. E ele recusou apenas para enganar os meninos e os meninos jogarem-no na lagoa. Então, embaixo pede que frase poderia substituir a frase final, mas tendo o mesmo sentido. Então, aqui temos algumas sugestões para vocês. Vejam se está coerente com o que vocês escreveram. Pode não estar igual, mas se estiver parecido, vocês não precisam colocar que está errado, apagar e fazer de novo, tá bom? Então, temos aqui sugestões. Gosta e diz que não gosta. Gosta e finge não gostar, pois todas essa foi uma atitude do sapo, não foi? Quer e finge não querer.
aceitar outras possibilidades, que é conforme eu falei para vocês, que talvez vocês podem ter colocado algo semelhante a essa, que esteja correta também. Depois temos a atividade 12, A, B e C. A pede para vocês escreverem a palavra segundo o texto, quando é formada a junção de dois sons em um só. Então, qual era a resposta? D'água, porque falamos d'água, não falamos de separado água, falamos d'água, junção de dois sons em um só. D'água em vez de água. E nágua em vez de na água. Então, essa é a nossa resposta correta. Na B, uma palavra que representa um som, que é as onomatopeias, temos tibum, que é o barulho dele caindo na água. Depois a atividade C, que represente no texto alguma repetição, quando nas falas ou de algum dos personagens repete-se nessas expressões. Então temos aqui, me bote no fogo, na água me afogo, na água eu me afogo. Então essas foram as repetições da história. Finalizamos, então, as correções de língua portuguesa. Vamos para as correções de matemática, dando início na página 74 do livro. Aqui aprendemos sobre as planificações de um sólido geométrico, que é quando eu pego uma figura geométrica espacial e planifico-a, né? Deixo ela plana com apenas uma superfície, igual o exemplo que eu dei para vocês no vídeo Explicações da Semana. Aqui também tem o passo a passo de uma planificação de uma caixa. Ok? Parece bastante com o vídeo que eu fiz para vocês. E embaixo temos a atividade, que era para vocês descobrir qual dessas duas planificações representava esse paralelepípedo. Então, temos a resposta correta, que é a primeira planificação. Se algum de vocês ainda possui dificuldades, o que é a planificação de um sólido geométrico, de uma figura geométrica espacial, assistem o vídeo das explicações dessa semana, que lá eu expliquei e dei exemplo para vocês. Agora, na página 75, temos várias atividades semelhantes às atividades da página anterior. Na atividade 2, era para ligar as figuras geométricas de acordo com os seus sólidos geométricos. Voltando aqui, então, dá uma pausa no vídeo, percebe-se o que? Os seus ligamentos, tá bom? A primeira figura, qual é a sua planificação? A segunda figura, qual é a sua planificação correta? A terceira figura, qual é a sua planificação? Como eu descubro a planificação correta? Através das faces dessa figura, eu consigo refletir qual que é a figura dessa face de forma plana, né? Então, assim conseguimos descobrir. Por exemplo, aqui temos uma pirâmide de base triangular. Então, com certeza, quando ela for planificada, todas as suas partes vão ser em formatos de triângulo, né? Triangulares, como ocorre aqui na sua planificação. Então, vocês têm que observar esses detalhes. No primeiro aqui, temos um cone. Ele não tem uma superfície em formato de círculo aqui embaixo? Então, qual é a única superfície aqui que representa um círculo? A segunda opção. Então, essas são algumas dicas para vocês assimilarem. Na atividade 3, deram aqui uma caixa e vocês tinham que ver qual dessas três planificações representava corretamente essa caixa. Então, temos a segunda figura. E na quarta figura, temos aqui uma planificação e vocês tinham que descobrir qual era o sólido geométrico que representa essa planificação. Então, temos aqui duas superfícies que representam um círculo. E temos essa parte aqui que representa um retângulo, correto? Se eu junto esse retângulo, formando uma superfície, que nem mostra aqui, porque eu pus a nossa resposta correta, é esse cilindro, não é? Junto aqui a parte de cima redonda e a parte de baixo, olha, percebamos, ok? Por quê? Porque aqui nesse cubo não temos partes que representam um círculo, então já está descartada. E aqui nesse cilindro, nesse cone, temos apenas uma superfície redonda. E aqui temos duas. Então, seguindo essas dicas, com certeza, esse cilindro que representa essa planificação. Página 76, na atividade 1, pergunta quantos cilindros, esferas e cones há nessa imagem. Então, na A, temos 5 cilindros, na B, 4 esferas, na C, 5 cones. Na atividade 2, temos aqui duas pirâmides. Porém, tem algumas semelhanças e algumas diferenças entre elas. Olhem aqui no cursor, essa é a minha base da primeira figura, essa é a minha base da segunda figura. Sendo assim, o que essas figuras têm de parecido e de diferente? Então, de parecido, de semelhante. As duas figuras têm faces laterais, ou seja, nas laterais, não é a base. O quê? Triangulares. Percebam? As duas realmente têm as faces
triangulares. Porém, o que elas são diferentes? Ó? Uma das figuras tem a base quadrada, que é a primeira, ó, base quadrangular. E a segunda tem a base triangular, ó, 3 lados, quadrado, 4 lados. Então, essas são diferenças e semelhanças entre elas. Na página 77, na atividade 3, temos 3 figuras. Um cubo, um prisma pentagonal, pois sua base tem 5 lados, um prisma hexagonal, pois sua base tem 6 lados. Conforme essas figuras, vocês vão responder, né, A, B, C e D, que perguntam sobre face, vértice e aresta. Essas atividades aprendemos o quê? Algumas semanas atrás, tá bom? O que é a face? São essas superfícies que vemos, né, os lados que vemos de uma figura. O que são as vértices? São esses pontinhos de encontro entre uma aresta e outra, são as vértices, e as arestas são essas linhas que contornam as faces, tá bom? Então, A, quantas arestas cada uma das figuras acima tem? Então, na figura A, 12 arestas, figura B, 15 arestas, figura C, 18 arestas. Atividade B, quantas vértices com esses pontinhos de encontro entre as arestas cada uma das figuras acima tem? Figura A, 8 vértices, figura B, 10 vértices, figura C, 12 vértices. Atividade C, quantas faces laterais? Então, eu excluo as bases. Figura A, 4 faces laterais. Figura B, 5 faces. Figura C, 6 faces. Depois ainda temos a atividade D. O que você percebe observando as respostas da B e da C? Então, converse com os colegas. Então, na B, temos uma quantidade, ó, 8, 5 e 12. Na C temos 4, 5 e 6. Ou seja, nas vértices é o dobro da quantidade de faces, tá bom? Então, temos aqui a resposta correta do livro. O número de vértices é o dobro do número de faces laterais. Depois, a atividade 4. Quer saber qual dessas 3 opções representa a planificação desse prisma triangular? Então, nossa resposta correta, de acordo com aquelas dicas que eu já dei para vocês, é a nossa última opção. Tá bom? Finalizamos aqui, então, as correções. Vamos para as correções de história. Dando início na página 112, então eu creio que vocês leram esse texto, os indígenas do Brasil, onde fala que tem várias tribos, essas tribos têm várias etnias, cada um tem a sua língua, ok? Também temos um mapa representando a distribuição dos povos indígenas no Brasil. Tem estado que tem mais povos indígenas, tem estado que tem menos, tá bom? E depois a próxima página, que é algumas perguntinhas. Então, na atividade 1, pedia para colocar verdadeiro ou falso nas frases. Então, a primeira frase é verdadeira, a segunda frase é errada, né? Então, falsa. Terceira frase, errada, falsa. E a quarta frase é verdadeira. Depois temos a atividade 2. Nela pede para vocês observar essa figura. Essa figura representa o quê? Uma aldeia indígena. Aqui também temos falando isso na legenda. E pergunta se essa fotografia é parecida com o local onde a gente mora, né? Então, não, né? Não moramos numa aldeia, moramos na zona urbana. E por último, temos a atividade 3, que é de acordo com tudo que vocês leram e estudaram. Tá bom? Então, vou ler as respostas. Da A vai ser Amazonas, a resposta da B, Sergipe e Paraíba. E a C eu expliquei para vocês, né, no vídeo de explicação da semana, que era para colocar em ordem crescente os estados de acordo com a quantidade aqui, né? Então, ficou assim. Pernambuco, 12, Rondônia, 29, Pará, 36, Mato Grosso, 40 e Amazonas, 62. Perceba que está do menor para o maior, isso que representa a forma crescente. Finalizando aqui, então, vamos para a geografia. Em geografia, estamos estudando o campo, as características do campo. E conforme essa imagem, vocês tinham que responder as 3 questões abaixo. Então, só vou ler as respostas. Na primeira questão, a resposta é soltar pipa, jogar bola, pular corda, virar estrela, brincar com um cachorro, balanço de ioiô, de arco, entre outras coisas. Resposta da segunda questão: as plantações perto das casas e no morro, os morros cobertos de vegetação, as casas afastadas uma das outras e os caminhos de terra. E na terceira questão, que é pessoal, pergunto como deve ser o modo de vida dessas pessoas que moram aqui nesse local, se é parecido com o nosso. Né? Então, não é parecido, por quê? Porque eles moram na zona rural, que é o campo. Na gente, não, nós moramos na zona urbana, né? Temos o quê? Ruas
asfaltadas, né? Ruas asfaltadas, não temos toda essa vegetação, uma maior quantidade de trânsito, né, de veículos circulando. E com certeza a paisagem, né, que é muito diferente a paisagem da zona urbana, que são cidades, com a zona rural, que é o campo. Depois temos a página 97. Nesse texto vai falar, né, fala sobre algumas atividades e elementos que podem conter no campo. Na atividade 1, a resposta correta as técnicas agrícolas, o maquinário disponível e a tecnologia industrial acabam diminuindo a área de vegetação natural e uniformizando a paisagem. E na última questão pergunta que prejuízos ao meio ambiente causados pela ação humana podemos notar na paisagem ilustrada. A nossa resposta correta é possível notar uma área com desmatamento recente e outra em que ocorreu o processo de erosão do solo. Indo agora para as correções de ciências, dando início na página 102, onde estamos aprendendo agora sobre o corpo humano por dentro. O livro iniciou aqui com uma imagem de um museu, que representa o corpo humano por dentro. Com base nessa imagem, temos as perguntas abaixo. Então, eu vou ler a resposta para vocês. Na primeira questão, a resposta é o interior da boca. Tá bom? Os alunos, vocês, precisam associar o que? Esse interior à boca, a mastigação, a alimentação, entre outras coisas. Na resposta da segunda questão, vocês precisam citar, ou seja, falar sobre a respiração, a troca de gases, a passagem de alimento pelo intestino, entre outras coisas. E a resposta da terceira questão é: o uso de modelos como esse permite conhecer o que? Melhor a estrutura do corpo humano, internas, ou seja, por dentro ou não, tendo por base uma questão de perspectiva quanto à ampliação, Página 103, temos as partes do corpo humano, né, órgãos, ossos. Então, temos aqui umas partes explicando cérebro, pulmão, rins, bexiga, os órgãos genitais, coração, estômago, os intestinos. Depois, na próxima página, página 104, temos primeiramente um pequeno texto falando sobre esqueleto, que são os ossos, e os músculos, e uma imagem representando cada um deles. Depois mais um pouco de texto e a atividade 1, que é a resposta correta dela, que era uma atividade prática, lembra? De erguer o braço, estender o braço, fazer assim conforme o passo a passo aqui. Então, a resposta espera-se que o aluno, você sinta o músculo do braço encurtar e se alongar. Por quê? Porque em uma das partes pede para vocês dobrar o braço esquerdo várias vezes lentamente. Então, por isso, essa é a nossa resposta correta. Assim, finalizamos as correções da semana. Vocês irão notar que tanto os vídeos de explicações quanto de correções vão ser mais curtos, breves e objetivos, para não ficar também tão maçante para vocês, pois agora, além de tudo isso e da plataforma, também temos as aulas ao vivo no Google Meet, tá bom, pessoal? Obrigada e até semana que vem com as próximas atividades. Fiquem com Deus.